Oi, oi, pessoal. Vão chegando, venham. Estamos aqui mais uma vez em transmissão pelo Facebook do Instituto Alzheimer Brasil, da nossa live para os familiares e cuidadores de pessoas com doença de Alzheimer. É um prazer tê-los aí. Deixa eu ver como é que está aqui. Opa, já temos gente. Bacana. Vamos chegando, nós já vamos dar início, né, ao nosso bate-papo de hoje. Mais um pouquinho, estão me ouvindo bem? A pergunta clássica, né? Todo mundo ouve bem? Dá um toque ali no chat. Estão me ouvindo bem aí? Alguém responde para mim ali, por favor. Ninguém respondeu. Sim, obrigada, Ká. Muito bem, obrigada. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou Elizabeth Piovesan, sou diretora-presidente do Instituto Alzheimer Brasil, que é uma associação sem fins econômicos, formada por voluntários, e que tem como missão aliviar o quanto seja possível a carga que a doença de Alzheimer e outras formas de demência acarretam aí no dia a dia a vida das pessoas que contraem a doença e também da família e dos seus cuidadores. E nós somos uma equipe de voluntários. Eu estou aqui, mas por trás dos bastidores nós temos aí outros voluntários. Hoje estamos aqui com o Vitor, na parte técnica, aqui comigo. Temos aí a Lia Cúcera, que está auxiliando junto com a Tiziana Novaes, junto com a Yolanda Prando. E deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém aqui. E a Heloísa Padilha também, tá aí, de longe, a Heloísa tá dando uma mãozinha aí pra gente. Então, é um prazer, obrigada a vocês que estão aí ajudando, e obrigada a vocês que já estão aí, ó, tá aumentando o número ali, coisa boa. Então, nós estamos aqui em Curitiba, o Instituto Alzheimer Brasil, ele tem fórum e sede em Curitiba, mas temos uma regional também em São Paulo, né, na capital. Temos uma equipe em São Paulo também, e hoje quem está aqui no comando é a equipe de Curitiba. Só avisando vocês que nós temos diversas ações. Dentre essas ações, a grande maioria são ações educativas de apoio aos familiares, cuidadores e, enfim, as pessoas que cuidam de uma outra pessoa com doença de Alzheimer ou outra forma de demência. Nós temos também ações, além de apoio, nós temos ações humanitárias, né? Agora com a pandemia estão suspensas por enquanto. Temos ações de lazer também, ações sociais, enfim, tudo que possa dar um alívio, que possa socializar e tornar a vida dos nossos participantes mais leve, tá? Então, além dessas ações, por exemplo, as de apoio, nós temos aí reuniões mensais com os familiares, tanto em Curitiba quanto em São Paulo. Essas ações, elas são presenciais, agora com a pandemia estão suspensas, mas nós retornaremos, sim, assim que tudo ficar bem, se Deus quiser. E nós temos também, além disso, nós temos online várias ações. Agora nós estamos fazendo a live pelo Facebook, mas temos também a live pelo YouTube agora, transmitindo pelo YouTube. Nós temos grupos
de reunião para grupo de apoio também. Nós temos uma vez ao mês esse grupo, só com os familiares. Nós temos também as linhas de apoio, esses 2 números de celular que as meninas daqui a pouquinho vão passar ali para vocês. Um é código de Curitiba, outro é código de São Paulo. Nós fazemos também, fazemos educação nessas linhas e também aconselhamento. Então, podem conversar conosco por ali, fazer suas perguntas, referentes à doença, referentes a comportamentos. E temos o Canta-Canta também. Esse Canta-Canta é um grupo de WhatsApp que as pessoas cantam com seus familiares, não só os cuidadores, mas também os familiares com doença de Alzheimer. Eles cantam, eles tocam, né? É muito lindo e emocionante de ver, e a gente faz trocas. Eu canto também, eu finjo que canto, né? Mas a gente a gente prepara as canções, a gente prepara, ensaia, né? Escolhe uma canção bacana, coloca ali, e depois as pessoas vão assistindo. Então, além de você fazer muita coisa, né? Você ter que escolher uma canção, você preparar essa canção, aprender, né? Ensaiar, depois fazer inúmeros vídeos, porque a gente não gosta de nenhum a princípio. Então, até deixar assim do jeitinho que a gente gosta, e para daí publicar lá, leva um tempo. Então, veja quanta coisa dá para a gente, quanta música a gente vai ouvir, e isso, a música é uma terapia maravilhosa para quem gosta, né? É uma terapia maravilhosa. Então, a gente está ofertando essa oportunidade ali também das pessoas cantarem, depois ainda ter para quem mostrar, que às vezes nem os da família da gente querem ouvir a gente cantando, né? Mas ali a gente gosta, porque o objetivo não é cantar bem, não é se preparar para ir para um programa de televisão, né? É para a gente poder socializar, conhecer, se divertir, utilizar a música em benefício realmente da gente, tá? É uma forma também de se cuidar, é uma forma de mostrar para vocês que as pessoas estão ali, vocês podem fazer isso com o familiar de vocês, e a gente tem ouvido resultados assim, as pessoas relatando resultados maravilhosos, tá? Então, quem participa aí conosco sempre pode se cadastrar, né? Num daqueles WhatsApps ali, que as meninas provavelmente daqui a pouquinho já vão colocar, mas nas nossas páginas das redes sociais, nós tem o telefone sempre divulgado. E por falar nisso, olhem só, gente, nós temos um site que tem informação. Vão lá, um site muito legal. Nós temos um site, nós temos a página do Facebook, né? Nós temos aqui, vão lá, curtam, ajudem a gente. Isso, em termos de rede social, isso traz benefícios para a gente. Cada rede, né? Cada uma desses grupos aí, eles te dão preferência, né? Te dão vantagem se você tiver bastante curtida, se você for ficando mais forte. Então, não esqueçam, nós temos o Instagram, vão lá, sigam a gente, né? Nós vamos começar lá a agilizar um pouco mais nosso Instagram, já estamos, né, fazendo isso. Então, vocês, por favor, vão lá, não custa nada, dá um cliquezinho, dá um joia, um coraçãozinho para nós lá. E nós temos o canal do YouTube também, gente, esse a gente quer fazer bombar. Nós estamos colocando as lives daqui também lá no YouTube. E lá no YouTube é tão fácil, é um botão que tem ali, você diz inscrever-se. Eles vão te fazer duas perguntinhas ali e você está inscrito, né? Você vai sempre saber quando a gente publica coisa lá. E podem até depois, conforme o movimento ali, avisarem vocês também que vai ter live, que vai ter
as lives em si lá, tá? Então, vão lá, não esqueçam, hein? Vão lá no YouTube e se inscrevam lá. E deem muitos likes, a gente adora likes, né? É a época, né? É o tempo, né? Hoje é likes, tá bom? Então, já temos aí um número bom de participantes. Eu gostaria de avisá-los que nós sempre fazemos assim. Tem alguém, um profissional que fala e um profissional, e depois a gente faz as perguntas que vocês colocam no chat, tá? Dessa vez nós não vamos fazer desta forma. Vocês já podem ir colocando lá no chat, tá? Podem ir colocando as perguntas de vocês lá, dizendo assim, comentando, né, o que nós estamos conversando aqui. Qual que é o objetivo nosso? Hoje nós trouxemos 4 cuidadores familiares escolhidos a dedo, para que eles venham aqui passar para vocês um pouco da experiência deles, um pouco da vivência, um pouco um retrato da vida, que é esse o tema nosso, nós colocamos retratos da vida de um cuidador familiar, né, de um cuidador. E esse retrato é o que eles vão passar para vocês hoje, com toda a sinceridade. Hoje estamos, assim, numa situação bastante descontraída, então pode ocorrer algumas coisas, assim, mas é que não foi nada preparado. Por quê? Porque a gente quer a naturalidade, a gente quer a verdade, né? A gente quer que as pessoas falem com o coração e que vocês recebam desta mesma forma. Tá bom? Então, hoje nós vamos assim, enquanto eles estão falando, minha gente, enquanto os 4 nós estamos aqui conversando, eu gostaria que vocês já fossem colocando ali, olha, fulana de tal, eu tenho uma experiência assim, aconteceu isso, isso. Só não façam textos longos, né? 1, 2 frases, só para a gente poder daí ir, e se tiver alguma pergunta, vocês podem ir falando, a gente já vai colocando junto. Tá? Por que a gente está fazendo isso? A gente quer que vocês se sintam parte deste grupo, tá? É isso que a gente quer, que vocês se sintam parte desse grupo, que interajam mais conosco. Quer dar voz também para vocês. Eu acho isso fundamental para quem fala de questões do dia a dia e de uma doença tão difícil quanto é a doença de Alzheimer. Não é uma coisa, não é uma situação fácil de lidar, tá? A gente sabe disso, tá bom? Então, eu vou aqui agora, eu quero apresentar para vocês, tá? Deixa eu ver minha colinha aqui. Eu quero apresentar para vocês as pessoas que estão aqui conosco hoje, são familiares, são cuidadores que frequentam nossas reuniões, né? Estão aí com frequência, graças a Deus, os nossos familiares, eles são bastante fidedignos, assim, às nossas ações, estão sempre, geralmente, presentes. E eu tenho aqui para apresentar para vocês, então, o Giuliano Salvari. Ele é um rapaz jovem, advogado, tem a mãe com doença de Alzheimer precoce. Ele tem umas histórias, assim, muito interessantes, muito bonitas, emocionantes também para contar aí para vocês. Nós temos aqui, hoje, ele é de São Paulo, mas ele está morando junto com a mãe por causa dos cuidados, né? Ele está morando em Maringá, que é uma cidade grande aqui do estado do Paraná. E temos aqui também o Carlos Carvalho, de São Paulo, que é cuidador em tempo integral da mãe. Nós temos aqui a Bernadette Siqueira, ela cuida do esposo. Aliás, não, ela não é cuidadora única, né, Bernadette? Depois você conta essa história aí pra gente. Tá. Ela é de Curitiba. E temos aqui a Ana Beatriz B. Gozuen. Falei o B?
Só esqueci de anotar o que era. O Begozuen. A Ana Beatriz acompanha a gente já há algum tempo e ela cuida da mãe que tem doença de Alzheimer. E tem histórias assim muito positivas também para contar para a gente. Tá bom? Não, ninguém vai fantasiar nada, porque a dificuldade existe, né? Mas depende do olhar de cada um. Então, eu vou começar a conversar aí com o Juliano. Juliano, conta um pouquinho dessa tua experiência aí com o diagnóstico da sua mãe, tão precoce, 55 anos ela tinha, né? Quando descobriu a doença de Alzheimer. Como é que foi isso aí, Juliano? Fala pra gente aí. Oi, Elizabeth, tudo bem? Bom dia aí a todo mundo, todas e todos aqui que estão presentes na live aqui do IAB. Queria agradecer aí o convite da Elizabeth para poder estar participando aí do papo de hoje. E bem, vou fazer um resumo muito curto aqui da história. Eu frequento o IAB há cerca de 3 anos, desde 2018. Sou filho da Marta. A Marta é portadora de doença de Alzheimer, ela tem 58 anos e ela teve um diagnóstico de Alzheimer precoce, foi diagnosticada, assim como a Elizabeth já adiantou, com 55 anos. Ela é moradora aqui da cidade de Maringá, no interior do Paraná. Eu residia em São Paulo. Em São Paulo, hoje estou aqui em Maringá, junto com ela, junto com meu pai também, que eles moram juntos aqui. Enfim, Elizabeth, eu acho que, sendo bem resumido, é uma longa história, né? Como todas as nossas histórias, elas têm suas particularidades, têm as suas especificidades. A nossa, em especial, nos pegou muito de surpresa, ninguém espera, né? Ainda mais nesse caso, que é um caso muito atípico, né? Então, a gente acha que quando os primeiros sintomas aparecem, a gente ficou, né, meio, puxa, o que está acontecendo? Nossa, que estranho. Fomos fazer alguns exames, os primeiros exames não detectaram. E na medida que os sintomas foram se agravando, a gente foi também refazendo os exames e em 2018, aí, meados de 2018, passamos aí a ter o diagnóstico fechado, né, do Alzheimer precoce. E para nós foi uma grande surpresa, um motivo de grande tristeza, imagino que seja para todo cuidador, para todo familiar, mas a doença foi evoluindo aos poucos, né? Apesar de, nesse caso, ser um caso de evolução rápida, ela foi evoluindo porque minha mãe teve uma condição de vida muito boa, conseguiu estudar, era muito ativa, fazia atividade física, então isso tudo contribuiu para que o avanço dela fosse mais gradual. Claro, na medida que foi evoluindo também, nós tivemos que nos adaptar, as atividades elas foram se reduzindo, o emprego dela teve que se afastar, ela teve que continuar algumas atividades de apoio, muitas vezes era difícil para ela entender por que ela estava fazendo algumas atividades, como fonoaudióloga, como uma questão de exercício físico diário para manter o corpo ativo, às vezes não entendeu porque a autonomia dela foi diminuindo ao longo do tempo, então toda a questão de poder dirigir, de poder não fazer as coisas sozinha, isso é claro, tem dias bons e dias ruins, né? Imagino que todo mundo que seja cuidador, todo mundo que seja familiar, passe por isso, né? Tem dias que a gente olha e fala, nossa, puxa vida, parece que não existe a doença. E tem dias que a gente fala, nossa, a doença piorou muito, né? Então, conosco foi um pouco assim, uma história um pouco que participando do IAB, a gente, pelo menos eu, minha irmã também participou de algumas reuniões em São Paulo, né? A gente sempre ouvia muito, né? Então, a gente conseguiu trocar muitas experiências, aprender muito também com as experiências dos outros. Claro, a gente procura conhecer a experiência dos outros para poder também incorporar nos nossos cuidados, né? No cuidado do nosso familiar, da nossa pessoa que está sendo cuidada, que porta a doença, mas também para nos cuidarmos também, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante, acho que a gente pode voltar a conversar sobre isso, né, Elizabeth?
mas para a gente cuidar bem, nós devemos estar bem. Então, para nós, claro, é um dia após o outro, né? Então, tem dias que nós estamos bem, tem dias que nós não estamos bem, mas para cuidar bem, a gente sempre tem que estar amando muito, né? A gente sempre tem que estar disposto, às vezes está um pouco mais cansado, não está com o psicológico muito bem, como qualquer pessoa, né? Mas para a gente cuidar do nosso familiar, da nossa pessoa querida, né? Não necessariamente familiar, a gente precisa tá sempre disposto, ou pelo menos fazer um pouquinho de esforço para estar sempre presente, né? Para estar sempre cuidando da melhor forma possível. Claro, é um aprendizado constante, né, Elizabeth? Para mim, pelo menos, tem sido, né? Então, a doença da minha mãe, em especial, ela tem avançado muito nos últimos anos, no último ano, né, especialmente por conta da pandemia, porque as atividades elas se reduziram tanto que as possibilidades de cuidado também se reduziram, né? Então, não poder sair de casa, não poder desenvolver coisas na rua, não poder sair, ter uma rotina muito estrita, acabou dificultando e, consequentemente, a doença evolui muito rápido. Então, eu tomei uma decisão particular de voltar aqui para minha cidade, para Maringá, para estar mais presente. Claro, aí aqui a gente também está com o apoio de uma cuidadora, a gente teve algumas dificuldades em encontrar um profissional adequado, ainda mais, não sei quem está ouvindo aqui a gente, se é do interior ou se é de capital, mas imagino que também todo mundo passa por essa dificuldade, realmente é bem difícil, mas aos poucos a gente tem encontrado aí algumas soluções que incorporem a nossa realidade, né, Elizabeth? Porque cada família tem a sua realidade, seja ela profissional, seja ela financeira, seja ela, né, de rotina de vida. Eu acho que todos nós aqui, o Carlos, a Bernadette, a Ana Beatriz, a gente vai compartilhar um pouco que cada um tem uma situação muito específica, né? Então, eu acho que se eu pudesse dar algum recado, se eu pudesse compartilhar, pelo menos inicialmente, alguma coisa, é isso. Tente sempre adaptar a sua rotina para não deixar de viver a própria vida, mas tente sempre encontrar os melhores modos possíveis. Toda ajuda ela é bem-vinda, toda ajuda ela pode ser positiva. Eu acho que as pessoas, de maneira geral, elas tendem a se compadecer ou oferecer a mão. E sempre que alguém esticar a mão para você, eu disse isso numa reunião passada aqui do IAB, sempre tente aproveitar isso, porque isso não ajuda só o portador da doença, como ajuda o cuidador também, porque é um motivo de muito sofrimento para todo mundo, né, Elizabeth? Acho que todo mundo que passa por isso, é impossível não se contaminar, né? E eu acho que é até natural, né? Quem não se contamina, nem quem contamina no bom sentido, né? Quem não sente, quer dizer que, puxa, a gente vê a pessoa passando por toda essa questão e, de certo modo, pelo menos para mim, no meu caso, né, e o caso dos meus familiares, a gente fica, puxa, como poderíamos melhorar a qualidade de vida, como poderíamos dar melhores dias, né, para nossa pessoa querida, né? Então, não se esquecer de que, sempre que possível, aceitar a ajuda. Por menor que seja, né, Juliana? Exatamente, por menor que seja. Porque se não for assim, você não vai dar a oportunidade para essa pessoa, sabe, de repente, poder te ajudar um pouquinho mais, né? E só o fato de você ter alguém para comentar, alguém que esteja atualizado do que você tem vivenciado no dia a dia, tudo com os cuidados, isso já faz a diferença, gente, já faz a diferença. Faz né? a diferença. Obrigada, Juliano. Eu vou passar agora para o Carlos, né? O Carlos Carvalho, ele cuida da mãe, a mãezinha dele ali sentadinha, boazinha, né? Carlos cuida totalmente, integralmente da sua mãe. Te admiro muito também, Carlos. Carlos, como é que está sendo para você? Como é que foi para você e como está sendo atualmente cuidar da sua mãe em tempo integral? Obrigado. Bom dia, Beth. Bom dia a todos. O Juliano falou uma coisa que é incrível, como fez diferença. Esse tempo da pandemia. O quadro da minha mãe se agravou demais agora, durante esse tempo da pandemia.
a gente iniciou a pandemia com a minha mãe enxergando ainda de um olho, e a gente está terminando esse período da pandemia, espero em Deus que sim, né? Ela já está totalmente cega, né? Perdeu a visão do outro olho também, e embora eu tenha conseguido acompanhamento do oftalmo, é glaucoma. Ele disse, olha, a gente prorrogou o máximo que pôde, é uma doença sem volta, né? Então, isso para ela que já tem o quadro do Alzheimer e tá bem adiantado, né? Eu acho que piorou muito mais. O fato da gente não poder sair, essas coisas todas, como o Juliano mesmo ressaltou, isso fez muita diferença. Agora, eu lembro que a minha mãe já tem 6 anos de diagnóstico. Eu lembro que quando, lá atrás, no HC, a gente teve realmente a confirmação, porque o diagnóstico no início ele é clínico, né? Foram vários testes, etc., até se chegar ao diagnóstico. Eu lembro que eu dizia assim, não, eu vou dar conta e tal, né? E hoje eu sei que eu não tinha a menor ideia do que eu estava dizendo, porque é uma doença que surpreende a gente. Assim, eu nunca imaginei que fosse desse tamanho. Não é uma doença que a pessoa perde a memória e não sabe mais quem você é. Não, é muito mais que isso, né? Ela vai perdendo respostas cognitivas. A minha mãe já, hoje, ela parece um caracol, assim, coruja toda. Para andar, eu preciso carregar. Agora nós ganhamos uma cadeira de rodas essa semana, graças a Deus, eu vou poder sair com ela, mas, assim, depois da pandemia. Mas é uma doença que afeta tudo, né? Tudo. E eu procuro manter rotinas, né? O pessoal do grupo, que já me ouviu falar e já me conhece um pouco mais, sabe que meus métodos não são muito ortodoxos, né? Com relação a cuidar dela, especialmente no que tange a drogas, etc., eu evito ao máximo, assim, mas e eu acho que essa minha postura tem dado um resultado melhor para ela de perder as coisas com menor velocidade, um pouco, né? Muito pouco, mas para quem acompanha um paciente de Alzheimer, qualquer coisa que diminua a velocidade, a gente já percebe e já fica feliz, né? Mas é isso, Roberto, eu não vou me estender muito, mas a grosso modo é isso. Desses 6 anos para cá, muita coisa mudou. Agora ela está numa fase já bem avançada e eu sei que ainda tem mais coisa para vir pela frente. Eu tenho tentado me preparar. E eu fiz a opção, no início da pandemia, de não ter ajuda por conta da idade dela e também das minhas comorbidades, né? Então, eu achei muito risco alguém ficar entrando e saindo, etc. Então, hoje ela depende de mim para absolutamente tudo, inclusive para banho, tudo. Então, mas eu, até que passe a pandemia, fiz essa opção de cuidar sozinho e integralmente dela. Então, Carlos, essa questão da pandemia é bem geral, sabe? Você veja ali, a Priscila Boarato também está dizendo, percebemos piora na minha mãe nesse período da pandemia. E muitos casos, inclusive, de doença de Alzheimer vão surgir vão acelerar devido à questão da pandemia, porque as pessoas estão sem estímulos, elas estão paradas, solitárias em casa, né? Mudou a rotina delas, e quando tem mudança de rotina, mesmo para aquela pessoa que ainda não tem o diagnóstico, mas que já tem a doença, porque a doença já está instalada há mais de 20 anos, né? Na maioria das pessoas já está aí perto de 20 anos, ela já tem a doença, só que sem manifestação clínica. Então, essas pessoas, muitas com certeza devem ter acelerado o processo do surgimento dos primeiros sinais aí. Eu queria ouvir agora também a Ana Beatriz B. Gozuen. Aninha? Oi. Fala aí bom, a tua experiência com a sua mãe com relação aos cuidados.
Ok, sempre é muito bom participar das atividades do IAB. Eu tenho um carinho especial por vocês, porque, sim, foi a porta que foi aberta para mim, né? Então, é sempre muito legal estar aqui, para poder compartilhar com outras pessoas, porque quando a gente descobre que aquela pessoa que você gosta tem essa doença, né? Você fala, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E ao mesmo tempo que nós temos muitas informações, a gente não tem tantas informações, porque hoje você tem muita coisa muito espalhada, né? Então, não foi fácil no início, porque ela teve problema cardíaco, enfim, mas aos poucos eu fui aprendendo muitas coisas, fui vendo que era algo, como até o Juliano falou, é algo de amor, de afeto, né? Cuidar de alguém que tem demência é, acima de tudo, é você trabalhar a sua afetividade. Isso aí é fundamental, porque eles têm oscilações realmente, mas tem momentos bárbaros. A minha mãe, em especial, tem momentos que eu falo, uau, né? Ela está bem-humorada, porque a gente acertou a história do antidepressivo. Então, tem horas que você se diverte, porque ela está leve, ela não está pesada como ela era lá para trás. Então, em muitos momentos, é muito bacana cantar com ela, é bárbaro. Então, eu levei ela para cantar, e ela se divertia, mas ela não queria que eu participasse das aulas dela de canto, que era o momento dela. Não quero você aqui, ok? Aí depois ela começou a me chamar. E é muito legal, porque ela, no tempo dela era comum fazer as rodinhas de violão com música. Então, tudo que está relacionado à música é muito legal. Eu sempre cantei com ela. É muito joia, né? Só que, praticamente no início desse ano, eu me afastei um pouquinho, que eu comecei a somatizar. Eu não fiz o que o Juliano falou, de ir atrás da minha própria vida. Pelo contrário, eu fui trabalhando junto, eu fiz gerontologia, eu fui em busca de fazer coisas que pudessem auxiliar minha mãe. E fui esquecendo da minha individualidade. E eu não tenho só a minha mãe, eu tenho meu pai também. Então, isso é outra história, mas ele agora ele está tomando memantina, né? Desde julho. Mas ele tem uma lucidez e uma ranzinzice. Então, isso foi muito pior. Eu acho que trabalhar sozinha, cuidar sozinha, eu acho ruim no sentido de não dividir as coisas. Porque tem momento ruim? Tem. Tem momento legal? Tem. Mas tudo você vai aprendendo. Como é que funciona, você trabalha muito a sua paciência. Porque é esquisito você falar direto e a tua mãe não te reconhece. Ah, você não é a Ana. Ah, você, quer dizer, eu sempre chamo Ana, mas eu mudo de personagem. Eu sou a tia, eu sou a prima, mas eu sou sempre a Ana. Isso ao menos não tenho o que falar. Mas tem hora que você fala assim, hã? Então foi muito esquisito isso tudo. Mas eu fui aprendendo e assim, por isso mesmo que eu gosto muito de participar daqui, porque às vezes as pessoas ficam agoniadas, o que eu vou fazer com a minha mãe, com meu pai, sei lá, com meu irmão, com meu marido? E tem caminhos, né? Eu acho que é um exercício de humanidade, de agradecimento, eu acho que está perto do céu, alguma coisa assim. Não sei, é muito especial conviver com eles. Parece até meio esquisito. Como é que você, né? Tua mãe não tá legal, enfim, mas agora eu tô próxima dela, ela cuidou de mim a vida toda. Quer dizer, a vida toda, quando eu era pequena, me ensinou um monte de coisa, né? Então, gente, como não cuidar e como não querer amar essa pessoa que, de repente, desenvolveu esse gene que é a demência. Vamos respeitar a escolha dela, enfim. Mas, assim, gente, isso aqui é muito bacana, a gente trocar figurinha, é o que a gente faz. Isso é maravilhoso. Isso, assim, é o principal, né? Eu não tive a ajuda de ninguém. Então, assim, eu não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Eu tive que fazer tudo sozinha, tive que instruir, empregada, uma série de coisas. Sempre tive neurologista legal, os médicos são bacanas, mas o dia a dia sempre foi assim comigo. Enfim, legal, por isso que eu agradeço muito o IAB, porque a partir do momento que ele apareceu aqui na minha vida, foi muito bacana. Enfim, que já faz, acho que uns 3 anos também, mais ou menos, que eu frequento o IAB. Mas, enfim,
agora que eu estou mais afastada, eu morro de saudade da minha mãe, falo para vocês. Porque ela é o máximo. Porque eu não tomei vacina. Eu não posso ficar chegando perto dela direto mesmo com máscara. Eu tenho receio. Mas ela é maravilhosa. É isso, Betinha. Ai, que amor. Bacana teu depoimento. E emocionado ainda, né? Ao contrário de você, minha linda, nós temos também pessoas que têm uma situação um pouco diferente em termos de ajuda, né? A Bernadette Siqueira, aqui de Curitiba, tá ali, Bernadette, ela Olá. disse para mim assim, quem que é o cuidador principal lá da sua mãe? E ela disse assim, não tem cuidador principal. Como é que é essa história aí, Bernadette? Olá, bom dia, Beth. Agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, é a primeira vez, e vou com certeza, cheguei para ficar. Então, veja só, na verdade é meu marido, eu cuido do meu marido. Nós cuidamos, né? Meu marido, pai dos meus filhos. Então, nós somos em 3 aqui dentro de casa para cuidar do João. Como foi que aconteceu isso? A questão de 4 anos, o João foi diagnosticado com Alzheimer, apesar de eu já ter percebido isso há muito tempo. Só que não tinha diagnóstico. E para chegar nesse diagnóstico, eu tive que brigar. Mas briguei, porque eu queria saber o que o meu marido tinha. Mas isso é uma outra história. Vamos encurtar. Aí, o que nós temos aqui, do nosso casamento, nós temos 2 filhos biológicos e uma adotiva. A adotiva é casada, já mora fora da cidade, nos dá o apoio, conversando, vendo o que pode ser feito. E nós temos a Ana Júlia e o João Pedro. A diferença da Ana Júlia com o João Pedro é de 10 anos. Então, o João Pedro é o nosso menino, que já é um moço, né, com 20 anos. Então, na verdade, foi um choque. Não foi legal mesmo, não é legal para ninguém, foi muito triste, principalmente para o menino, que era muito agarrado com o pai, a referência masculina dele. Caiu o meu chão, na verdade, se abriu quando eu soube do diagnóstico. E para contar para o mais novo como é que eu ia fazer? Muito difícil, muito pesado, muito doído. Ele não aceitava. Mas sabe o que foi bonito? Porque quando eu peguei na mão dos meus filhos, eles olharam para mim e falaram assim, você não está sozinha, nós estamos aqui e nós vamos cuidar do pai. Então, tá assim, né? Há 4 anos nós estamos cuidando, procurando alternativas, não é fácil. Tem momentos, gente, que eu dou gargalhadas dentro dessa casa com os assuntos, né, que vão acontecendo no dia a dia, né? Tem horas que a gente fica triste, tem horas que eu canso, tem horas que eu vejo que um está cansado, que o outro também está, né? E agora com essa pandemia ficou reduzido, tudo que a gente podia fazer, reduziu, né? Mas, no geral, gente, é o seguinte, é o amor que move. É o amor pelo marido, é o amor dos meus filhos pelo pai, é o amor dos meus filhos por mim, é um respeito. Então, mas é muito bom mesmo. Não é fácil, realmente não é fácil. Tem dias, assim, que eu vejo que parece que, assim, eu estou longe, né? Aí eu já procuro, vou ali, escuto uma música, vou lá, passo um batom, alguma coisa eu tenho que fazer, né? Alguma coisa eu tenho que fazer. E esse diagnóstico foi muito difícil, porque como ele estava com 70 anos, um homem ativo, bonito, era difícil. Teve gente, eu vou contar para quem estiver me escutando, me ouvindo, uma coisa que chegaram a falar que eu estava mentindo. Eu já escutei barbaridades na vida, né? Eu estava mentindo, que o João Carlos não tem Alzheimer, onde que já se viu, né? E que eu estava, talvez, até arranjando algum motivo de dizer que ele estava doente. Escutei horrores, muito chato isso, né? Mas eu dei a volta por cima, entendeu? A gente tem que dar a volta por cima, a gente tem que estar acima de qualquer coisa para poder protegê-los, inclusive, né? Proteger das investidas, infelizmente, né? Infelizmente, tem muita coisa aí, que isso vai ser assunto para uma outra pauta, quem sabe, mas
no geral, gente, é muito bom eu poder estar cuidando do João, porque o nosso casamento, olha, tem 30 anos, temos 30 anos de casado, a gente sempre foi muito unido, muito juntinho, muito namorado, né? Sabe, aquilo de um adivinhar o que o outro estava sentindo, o que o outro tem, o que não tem, e realmente eu vi o João sumindo, foi sumindo, e eu tentando puxar o João, eu tentando, não sabendo o que ele tinha. Agora, lógico, está mais fácil com o diagnóstico, né? A questão de 4 anos, o diagnóstico, então eu voltei a ser o que eu era, apesar de eu ter que parei de trabalhar, eu sou advogada, parei, né? Fechei o escritório, parei para me dedicar, porque daí, assim, a gente faz um revezamento aqui para um ir cuidando e poder ter uma vidinha mais ou menos para não ficar, assim, mergulhado totalmente nesse universo, tá? Porque tem que ter, como disse o Juliano, cada um tem que ter o seu lado, sua vida também, que senão a gente para, né? E é verdade, meu. Olha só, Bernadette, completando aí, a Regina Irama, ela fala assim, a primeira vez que minha mãe me perguntou quem eu era, foi impactante. Mas vamos aprendendo. Hoje é igual a mãe da Ana Beatriz. Ela sabe meu nome, mas não quem sou eu. Como é que está a sua situação hoje? Compara-se assim também? O João? Ele não sabe? Não, ele sabe, ele gosta de mim, sabe? Ele gosta da minha presença, a gente dorme na mesma cama, né? Agarradinho, ele se agarra a mim, ele sabe que eu sou uma pessoa que cuida, ele sente lá no fundo, né, que é alguém de confiança, mas ele não sabe mais, assim, mas ele me chama pelo nome, ele me chama de Dete, né, o apelido, Dete, mas não, às vezes ele me chama de mãe, às vezes ele acha que eu sou a irmã dele, depende do dia, então realmente é triste não reconhecer, mas agora eu já entendo bem isso, né? Não, sem problemas. Então, quer dizer que o difícil da doença de Alzheimer, né? É você não saber o que é, como agir, o que vai ser para frente. Por isso que é importante, minha gente, que se procure ajuda, né? Seja o IAB, seja outra instituição, seja quem for, que possa lhe dar esse suporte de poder aprender, compreender a doença para ter cartas na manga e poder agir no dia a dia, né? Então, muita gente, essa é uma coisa, assim, muito preocupante para nós como associação. Muita gente fica percebendo que tem coisa errada, até desconfia de ser uma doença, mas faz de conta que não é nada. Por quê? Porque tem uma dificuldade de aceitação. Existe isso mesmo. Tem gente que leva tempo para aceitar, né, que isso está acontecendo. Mas isso, se você ver de frente o inimigo, vamos dar um exemplo assim, se você vê de frente o que está acontecendo com o seu ente querido, é melhor do que você ter que ficar tendo surpresas diariamente, né? Exato. Então, é isso que eu queria... olha só, a Regina diz assim, filhos, filha, esposa valorosa, é o amor que sustenta esse cuidado. Realmente, gente. Realmente. Realmente. Eu estou vendo ali que a Maria Estélia, ela fala o seguinte, é isso mesmo, no final de fevereiro, minha mãe teve o quadro de piora. Foi quando fomos buscar no interior e trazer para a capital, onde foi detectado que sua piora se deu devido ao Covid-19 e como sequelas, surto psicótico. Vivemos momentos terríveis e difíceis. Graças a Deus, hoje ela está melhor, porém, isso fez o quadro dela avançar mais ainda. É muito difícil olhar para nossa mãe e ela não te reconhecer ou sentir qualquer emoção. Veja, gente,
quando a pessoa, às vezes, nem tem diagnóstico, ou mesmo aquela pessoa que tem um diagnóstico já, a família sabe, mas ela sofre algum estresse, algum estresse tipo uma queda, a perda de um ente querido, uma doença, né? Isso gera um estresse que para eles é muito significativo. E o que demonstra, o que parece, é que a doença evolui mais rápido. Então, quando acontece algo assim, um internamento, algo semelhante, geralmente eles passam aí esse próximo momento da doença com uma piora. O estresse é significativo para eles. Por isso que a gente fala o seguinte, quando vocês estão com alguma coisa e não estão bem, tá? Tem que cuidar, porque a pessoa que tem doença de Alzheimer, ela não compreende bem as palavras, mas ela parece uma esponja, ela absorve energia, sabe? Ela absorve, ela sente que a coisa não está bem, se você está agitado, a tendência é ela se agitar também. Se você está chateado com alguma coisa, a tendência é ela sentir, se manifestar de alguma forma, tá? Que às vezes vem por comportamento difícil, comportamento alterado, difícil de lidar. Então, é muito importante aquele momento assim que você sai dali, vai atrás de uma porta, de alguma coisa, entra num outro quarto, numa outra parte da casa, inspira, expira. Isso mesmo. É coisa de momento, de segundos, sim. Você já volta e daí você vai falar. Lembre que o corpo da gente fala, o corpo se manifesta, né? Ele se comunica. Então, o teu tom de voz vai mostrar para ela, para a pessoa, que você está ansioso, está nervoso, está bravo, está irritado, entende? Está mentindo. Eles percebem isso. Daí causa uma confusão, porque as pessoas ficam dizendo assim, mas veja, como que ele é esperto para isso? Como é que ele percebe isso? A gente não sabe, entende? Mas o corpo fala, a gente tem que saber isso, e eles começam, parece que desenvolvendo ou preservando um pouquinho mais essas percepções, assim, eles sentem, né? Olha, alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito disso, ou fazer algum outro comentário, Juliano? Você tem alguma coisa aí para colocar para a gente? Você é a última reunião, nós temos a reunião do grupo de apoio, e esse menino, ele emocionou todo mundo, porque realmente um filho valoroso que saiu, tem a profissão dele, está no auge da carreira dele, e ele não teve jeito, teve que abdicar momentaneamente por isso e voltar para a cidade dele, para poder administrar um pouco melhor os cuidados da mãe, não é? Não foi isso, Juliano? Quase isso, Elizabeth. Eu acho que a palavra abdicar é muito forte, né? Na verdade, ela... Sim, você deve... Hoje a internet nos ajuda, né? Exatamente, são escolhas das nossas vidas, né? Eu acho que eu vi um comentário aqui, eu estou acompanhando aqui, e fala, cuidar por obrigação, não sei, eu estou tentando achar, eu acabei não vendo quem foi a pessoa, mas centenas de comentários, Elizabeth, estou até um pouco surpresa, assim, a live está bem cheia, né? Mas essa história, ela é muito interessante, né? Porque o relato da Ana, ela... Isso, Liege, Zati, obrigado. A história da Ana, ela é muito, muito interessante, muito tocante. Eu acho que todas as nossas histórias, elas são... elas partem dessa... Você aprende muita coisa com Alzheimer, né, Elizabeth? Que não é só amor, às vezes você tem momentos de ódio, né? Às vezes fala, puxa, por que cada um tem a sua religião, eu tenho a minha, mas... Por que Deus, né? Por que comigo, né? Por que
com a minha família, com o meu familiar, por que isso está acontecendo comigo, né? Então, essa história de que as pessoas sentem, eu vejo muito, enfim, quem acredita, eu acho que é uma palavra de empatia e de afeto, mas às vezes eu vejo Deus assim um pouco nessa história, né? Porque às vezes a gente perde esse senso de sensibilidade com o próximo, né? A vida ela é tão dura conosco que às vezes a gente vê uma pessoa que está nervosa, a gente fica nervosa. Talvez a gente não consiga identificar isso de uma forma tão direta, mas o portador da doença de Alzheimer, ele consegue identificar, né? Então, eu vejo o relato do Carlos, o relato da Bernadette, né? Eu acho que a doença, ela passa por vários estágios, né? O caso da minha mãe, por ser precoce, a gente passou por vários estágios num período muito curto, então as coisas estão muito frescas na minha memória. Tenho visto pessoas aqui nos comentários que estão há 10 anos, 6 anos, 4 anos. O meu é uma questão de 2 anos, 3 anos, né? Então, eu vejo que vão ter momentos que as pessoas vão se lembrar, a pessoa vai se lembrar de quem somos nós, quem somos nossos familiares, os nossos nomes, às vezes não. Eu tenho passado essa fase de forma muito rápida, né? A minha mãe tem se esquecido quem somos nós, de forma muito repentina, questão de meses mesmo, a partir de novembro, dezembro do ano passado, já houve uma perda muito grande. Então, parece que eles têm superpoderes, né, Elizabeth, que eles conseguem identificar quando as pessoas estão nervosas, quando elas estão estressadas, e a gente passa isso, né? Então, acho que, por mais que a gente não perceba isso, fazemos isso o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então, quando a gente está mal, o portador da doença de Alzheimer também se contamina, também fica mal. Quando a gente está bem, a pessoa fica bem. Então, é um pouco o relato da Ana, né? Que fala, puxa vida, né? Quase que a gente tem que criar esse superpoder, né? Falar, puta, quando a gente tá mal, a gente tem que criar aquela forcinha um pouquinho a mais de esperança, um pouquinho a mais de amor, e para passar um sentimento bom, para passar um sentimento de amor, para que a gente possa fazer o bem também para a pessoa que a gente tanto ama, né? Eu acho que esses momentos, eles são terapêuticos até para nós mesmos, né, Elizabeth? Puxa, num dia você vai ruim, se conhecendo também melhor, né? Opa, com certeza. Eu acho que eu levo isso para minha vida, né? Todos os dias, né? Então, puxa, no momento que eu estava ruim, eu consegui respirar fundo, que nem você orientou, né? Respirar fundo e fazer uma brincadeira, tocar uma música, ver um filme bacana. Minha mãe agora não está conseguindo se concentrar muito, e eu estou usando os curta-metragens, né? Que são filmes de 10 a 15 minutos. No Netflix tem muitos, né? Então, acho que, enfim, até uma dica que eu dou para vocês que estão cuidando aqui, às vezes, não sei se vocês já perceberam que o portador, ele tem uma dificuldade de concentração muito grande, né? Então, puxa, dá 10, 15, 20 minutos, já saiu, já está querendo fazer outra coisa, já dormiu, já... não se mantém muito tempo, né? Não se mantém muito tempo. Para nós é mais difícil, né? Puxa, porque a gente fica 1 hora, 2 horas vendo filme, né? Às vezes cozinha durante 1, 2 horas. Eu aqui em casa, eu que faço todas as refeições também. Então, são tarefas muito curtas, né? Então, eu falo, olha, mãe, por que você não ajuda a cortar aqui a cebola, o tomate, lavar aqui o alface, e no caso dos filmes, eu passo todos os curta-metragens. Quem tem Netflix, quem tem o Amazon Prime aí, quem tem condição, claro, né? Mas pega a seção dos curta-metragens, 10, 15 minutos. Geralmente são pessoas muito... coisas muito sensíveis, né? Pode até que eu não entenda 100%, mas ela vai conseguir ficar concentrada ali, né? Então, a minha mãe, ela tem hoje 58 anos, né? Até eu vi o que a Carla está perguntando aqui. Então, ainda ela consegue, né? Eu sei que cada vez menos ela consegue. Mas só para não deixar a Liege sem responder... eu acho que eu queria... o cuidado da obrigação, a gente, pelo menos eu, né? Posso falar da minha história.
foi muito difícil, não vou mentir para vocês, não dizer que está sendo fácil, não. Todo dia eu faço essa pergunta para mim, puxa, mas eu estou cuidando, eu estou às vezes, que nem, né, Elizabeth, estou abdicando da minha vida para poder estar cuidando melhor, mas são decisões que a gente faz na nossa vida e a gente tem que estar muito consciente disso, né, porque existem opções. O SUS, ele tem cuidadores, você pode tentar, algumas cidades têm, a família possui várias pessoas que podem também estar auxiliando nos cuidados, sejam um pai, uma mãe, um companheiro, um marido, uma esposa, filhos, filhas, irmãos, tios, mas quem toma essa decisão de cuidar, ela tem que tomar essa decisão, às vezes eu penso até de uma maneira, se possível, claro que não é a realidade de todo mundo, coletiva, né? Puxa, olha, eu posso cuidar? Eu quero cuidar? Eu tenho condições de cuidar da melhor forma possível? Sim. Beleza. Como? Com a ajuda, por exemplo, aqui na minha casa tem o meu pai, tem a minha irmã, e infelizmente nós não temos os cuidados dos irmãos da minha mãe, por exemplo. Nós estamos sozinhos aqui em Maringá. Os amigos se afastaram, né? Vendo o problema, se afastaram. Isso Exato. Acontece muito. Eu acho que, enfim, até a Bernadette, Ana, Carlos podem estar falando um pouco melhor sobre isso. Porque as pessoas, elas ficam constrangidas, elas ficam, às vezes, com vergonha. Então, a minha mãe, ela, às vezes, pega o telefone e quer ligar para a amiga. Nem sabe o nome da amiga. Fala, eu vou falar com a minha amiga. Então, a amiga não atende. A gente fica meio bravo, né? Porque, puxa, foi amiga durante tantos anos e agora que está precisando falar durante 5 minutinhos, não tem esse tempinho, né? Então a gente fica, puxa vida, né? Mas são pessoas com seus erros. Às vezes é falta de flexibilidade, sabe, Juliano? A pessoa não sabe, flexibilidade, ela não sabe também, ela não sabe como lidar, o que dizer, o que fazer, né? Mas a gente enfrenta, né? Com certeza. E elas precisam saber, mesmo que seja através de eventos como esse, que isso faz falta e que isso machuca, isso magoa, né? Magoa, sobretudo a gente, né, Elizabeth? Imagina que está mais consciente está mais consciente. Agora, o que a Libardi falou aqui, Liege, e quando tem que cuidar só por obrigação? Acontece, gente, e não recrimina-se quem tem que fazer só por isso, mas como o Juliano falou, é uma decisão que a gente acaba tendo que tomar, né? Porque, de qualquer forma, quando é um pai, é uma mãe, é alguém que daí não tem outra pessoa para fazer esse cuidado, a gente acaba tendo que assumir. Aí, eu digo o seguinte, você precisa olhar para trás, estar consciente de tudo que aconteceu, da história da vida dessas duas pessoas, e dizer, isso ficou daqui para lá. Exatamente. Se você não fizer um exercício desses, fica mais difícil. Porque assim, gente, você está ali sendo tudo para aquela pessoa. Você está sendo as mãos, os braços, as pernas, o pensamento, você está sendo a memória, você está sendo tudo daquela pessoa. Você está emprestando você para aquela pessoa. E se você decide que vai fazer isso, você precisa saber esquecer o que passou. Esquecer a gente não esquece, mas superar a gente pode. Por quê? Porque aquela pessoa agora, para ela sobreviver, ela precisa de mim. E eu vou lhe dizer uma coisa, é uma grande oportunidade de resgate. Posso lhe dizer sinceramente, é uma grande, eu escuto, como eu tenho as duas linhas comigo aqui, eu tenho histórias assim que a gente escuta, a gente lê, ouve, né, pelos áudios, assim, incríveis, inclusive dessa nova situação. Eu tenho gente que diz assim, eu não me dava com a minha mãe, passei uma vida inteira tendo problemas com a minha mãe.
Depois do Alzheimer, sobrou para mim. Porque eu... Nossa, tem um dos nossos voluntários, o Mauro Ota, que ele escreveu um texto e me mandou esses dias, um texto lindo. Por que eu? É o nome do texto. Depois, deixa passar um pouquinho aí, eu vou passar para vocês também, tá? Mas é muito, muito legal. Então, por que eu? Porque você que tem que responder por que eu. Porque é uma decisão sua, né? Mas é uma decisão sua, mas é uma oportunidade que às vezes a vida dá para a gente de ser melhor, de aprender e de ser pessoa melhor, né? Não é uma coisa fácil, a gente não pode recriminar, porque amor é uma coisa natural, você tem ou não tem. Mas essa questão de você fazer por responsabilidade, isso sim é uma coisa que também é séria, né? E você acaba tendo que fazer. E você acaba pegando amor, acaba sofrendo junto. Pode falar, Diliano. Desculpa te interromper, mas eu concordo com você, mas eu acho que amar se aprende. A gente aprende a amar no processo. Também. É isso que eu estava falando agora. A gente, cada um aprende a amar da sua forma. Quem cuida vai amar. Isso. Eu tenho certeza que todos nós aqui, a gente aprende a amar e com certeza nós passamos a amar muito mais, né? Um amor diferente do que a gente sentia antes. Isso. Né? Então, isso com certeza, a gente aprende a amar e a gente aprende a gostar e a responsabilidade que a gente tem é muito grande. Eu acho que isso só potencializa o nosso amor pelos nossos familiares. Então, esse comentário. A Edivane Sola, ela fala assim, amo cuidar do meu pai. Né? Tem tanta gente que diz assim, por que eu? Mas ela diz assim, eu amo cuidar do meu pai. Que bom. Ele foi diagnosticado faz uns 8 anos, sei e sinto quase sempre quais as necessidades dele. Né? É a convivência, né? Você vai aprendendo a conhecer o olhar, o jeito, quando ele se agita, quando ele está com... Às vezes, até se ele está com alguma dor, com alguma infecção, tem cuidador que tem essa visão já assim mais apurada. Isso é muito importante para quem cuida. Isso evita que a pessoa se estresse também, né? Facilita a comunicação dela. E isso é com o tempo, gente, é com os cuidados, é com, né, não se recrimine, mas isso é com o tempo, né? Deixa eu ver ali. Alice Kazui Asano, nem sei como falar para meu marido ir no neuro. É uma pessoa muito segura de si, teimosa, mas está com começo. Vejo que não está bem, 74 anos. Veja, uma coisa assim muito comum, gente. O início é sempre bastante difícil. Aliás, cada fase tem as suas dificuldades, mas também tem o seu jeito de lidar, tá? Então, por exemplo, no caso da Alice ali, Asano, eu acredito que a maioria de vocês passou por isso, porque geralmente a pessoa que tem doença de Alzheimer, mesmo em fase inicial, ela não tem consciência de que ela está doente, de que ela está precisando de ajuda, né? Ela pode até admitir, eu tenho, eles dizem que eu estou com um pouquinho de memória, assim, mas é coisa da idade, eles geralmente ficam dizendo assim para a gente, isso é da idade, isso não tenho nada, estou bem, faço as coisas, só que ele não percebe que ele faz as coisas de forma não adequada, né? Muitas vezes, de forma perigosa, para ele próprio, para outras pessoas. Então, isso que nós chamamos de teimosia, na verdade, é a falta de consciência da pessoa de que ela tem uma doença séria que está incapacitando ela para o dia a dia. Então, esse início, você tem que utilizar também de estratégias. Você tem que,
a gente, veja, a gente não quer, a gente sempre fala o seguinte, não é o melhor caminho, nem a melhor estratégia mentir para o paciente, nem fantasiar, mas às vezes é preciso entrar no mundo dele e sair rapidinho. Exato. Às vezes é preciso. Se ele precisa de um diagnóstico, se a gente sabe que o diagnóstico precoce é o mais adequado, por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque a doença ele ainda tem as reservas dele ali e medicado, ele pode ter melhor qualidade de vida, conforme a pessoa, a medicação pode dar uma segurada um pouquinho mais na evolução, para que não seja tão rápida, né? Pode dar uma reduzida e um pouquinho na velocidade da evolução da doença. Você tem mais tempo para poder planejar a vida dali para frente, como é que vão ser os cuidados, da onde vamos tirar a questão financeira, como é que vai ser feito isso, o que ele tem preservado, o que a gente pode fazer para mantê-lo. Veja aí o Giuliano que ele falou para a gente, né? Que com a pandemia ele não está conseguindo ter outros recursos também, mas ele fica inventando coisa, né? Esse raciocínio dele foi perfeito com relação ao filme, curtinhos, de curta duração. Por quê? Porque ela esquece rápido, porque ela não consegue ficar muito tempo, porque o filme, se ela ficar muito tempo, ela vai se estressar, ela vai querer largar, pode tornar-se resistente até a isso. Então, vejam que neste caso, né, e o Giuliano, ele vinha, eu lembro o primeiro dia que ele chegou para a gente com aquele olhinho dele, que a gente fica até emocionada de lembrar, assustado, sem saber, ele disse para mim assim, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde ir, né? Aquilo também causa na gente, assim, uma angústia, mas a gente tenta pegar na mão e mostrar, né? E ele, por si só, ele estuda, né? Ele está indo atrás de conhecimento, além de vir conosco, ele também estuda sobre a questão. Então, o que acontece? Começa a ter essas estratégias. E hoje, ao invés dele só chegar aqui e aprender, ele também troca, como ele fez hoje. Ele já está no ponto de trocar e ajudar outras pessoas, né? Então, essa história de levar no neuro, ou no geriatra, ou no psiquiatra, no médico, que precisa vê-lo, né? E chegar a um diagnóstico, precisa de estratégias. Meu bem, hoje estou com uma vontade de comer tal coisa, vamos almoçar fora? Já vai ali perto do médico, marca consulta com o médico. Não dá cano no médico, né? Mas marca consulta com o médico, marca consulta com ele e pode almoçar por ali e tal, e depois, assim, e vai indo no médico, ele vai perguntar, onde você está indo? Onde que nós estamos indo? Eu tenho que buscar uma receita. Você está mentindo? Não está mentindo, porque de certa forma você vai buscar uma receita, porque o médico alguma coisa vai dar, né? Eu tenho que buscar uma receita. Se for preciso, faz uma consulta junto. Eu preciso que você me acompanhe. Não fique falando. Se você fica falando, repetindo para ele diversas vezes que precisa ir no médico, ele não vai querer, vai ficar resistente. Né, Ana Beatriz? O que você tem aí para me falar, para falar para a gente? Então, a minha sugestão é que ela convide-o para acompanhá-la, como se ela fosse para o neurologista. Então, ela fala que ela tem que ir ao neuro e convida ele para acompanhar. Aí você já dá um toque, assim, para o neuro para ver que é para o seu marido. Porque aí você não vai levá-lo para o médico, ele vai com você, pronto. Eu acho que é uma técnica que pode resolver. Né? Uma coisa que é disfarçada, olha, eu tenho que ir no médico, você quer ir comigo? Vamos lá. Eu acho que é uma coisa que pode resolver, pode te ajudar. Isso, enfim, é uma boa dica, sim. Eu acho que é bacana. É uma boa dica, sim. Tem mais essa. Carlos, você passou por isso? Eu, mais ou menos, eu
levava a minha mãe para fazer consulta no clínico geral, para ver a perna dela, que ela tinha osteoporose. A coisa foi meio na enganação mesmo, entendeu? Mas foi legal. Você já tinha esse hábito e aproveitou, né? Oi? Você já levava ela com frequência. Eu queria amarrar algumas coisas que eu vi no depoimento de todo mundo, pode ser? Claro, por favor. Tá. Bom, primeiro só fazer um comentário aqui. A Yuki Takahashi perguntou, se eu não pronunciei certo nome, me perdoa, sobre como lidar com a síndrome do pôr do sol, né? Cada um tem um jeito. Eu descobri aqui um jeito com a minha mãe, que sempre tem dado certo, criar rotina. Ela tem uma rotina hoje, né? Minha mãe hoje ela está saindo da rotina dela, porque agora a rotina dela seria estar lá no quarto, assistindo missa e rezando, porque isso é uma coisa que ela lembra. Ela reza até antes do padre, ela já sabe a missa de cor. Tá? Qualquer dia, se o padre esquecer alguma coisa, é só ligar para minha mãe que ela ensina. E à tarde, quando começa a síndrome do pôr do sol, eu acendo as luzes, eu deixo as cortinas aqui abertas. Agora está fechado por causa do sol, é face norte aqui, o sol bate muito de manhã, por isso que eu fechei. Mas no final da tarde fica tudo aberto, eu acendo as luzes e tal, para diminuir um pouco essa angústia do pôr do sol. E aí algumas coisas me chamaram a atenção, e eu queria muito enfatizar que o IAB tem sido uma bênção na minha vida, porque quando você está num grupo, você descobre que você não é o único sofredor. Todo mundo padece do mesmo problema com relação à doença de Alzheimer, né? As coisas são muito iguais, e aí a gente pode aprender um com o outro, né? Por exemplo, além dessa questão do pôr do sol que eu estava falando agora, para diminuir essa angústia, né, algumas coisas são muito iguais. A minha mãe não sabe mais quem eu sou, mas ela me chama pelo nome. Igualmente a que vocês disseram, que a Ana Beatriz disse, que a Bernadette disse. Então, ela me chama pelo nome, mas não sabe quem eu sou. Ela sabe que eu sou alguém que cuida dela, que ela tem muita confiança, etc. Né? Às vezes ela me chama de pai, às vezes ela acha que eu sou a mulher do filho dela, do Carlinhos, ela acha que eu sou a minha mulher, acho que talvez porque eu cuido, né? Não sei, a mulher tem mais essa coisa de cuidar, mas ela não sabe quem eu sou, mas ela confia 100% em mim. Outra coisa que o Juliano estava falando, sobre a reação, né? O paciente do Alzheimer, ele reage, a reação dele é diretamente proporcional ao nosso estado de espírito. E uma coisa que me ajudou, eu disse para vocês que o meu cuidado com a minha mãe não é ortodoxo, né? Eu fui abolindo a medicação aos poucos, especialmente os antipsicóticos, que eles têm efeitos muito ruins. E dá para segurar agora, em alguns horários, quando ela está muito agitada, eu coloco ela aqui do lado, eu tenho um violão já aqui, eu começo a tocar, ela até dorme no meu ombro, assim, e ela se acalma, e eu não preciso usar a medicação. Mas o Juliano estava falando sobre essa questão do reconhecimento e também da questão da obrigação de fazer. E uma coisa que também me ajuda muito é que eu não vejo como obrigação, porque obrigação é uma coisa muito arrastada, muito pesada, né? Mas eu enxergo como um dever. E quando você tem o dever de fazer alguma coisa, é que nem um soldado num quartel, você não questiona, você vai lá e faz. Aquilo não tem um peso para você, é seu dever fazer. Você faz automaticamente, sem perceber, né? E uma coisa legal é que o Alzheimer proporciona para a gente, no meu caso, como filho, né? Retribuir tudo que minha mãe fez por mim um dia, né? E eu vejo o quanto eu era egoísta, né? O
quanto eu era ensimesmado, né? Hoje, assim, o Alzheimer, ele te dá uma lição de sair de você mesmo, saia de si e olhe o outro com compaixão. E compaixão é enxergar o outro com os olhos dele, né? E essa oportunidade o Alzheimer também tem me dado. Então, para resumir bem a conversa, o que eu estou querendo dizer é que a gente sofremos todos com os mesmos problemas, mas também temos todos os mesmos presentes. O principal presente, né, é que o Alzheimer nos ensina a sair de nós mesmos e a ter esse cuidado com o outro. E quando não é obrigação, é um dever, a gente nem questiona mais. Meu dever como filho é cuidar de minha mãe agora na hora que ela está doente. Então, acabou. Eu não questiono mais isso. Isso não é problema para mim mais, né? Agora, a decisão de ficar do lado e cuidar é muito difícil. Muito difícil. Eu lembro que ontem a gente estava conversando, a Ana falou sobre estar sozinha, o quanto é difícil, né? Não contar com ajuda, né? Não é mole, não. Mas quando é um dever e não uma obrigação, fica menos pesado. Eu acho que deu para me fazer entender, né? Sim. Carlos, você falou uma coisa que eu fiquei um pouco preocupada. Eu entendi, né? Porque eu conheço vocês, né? A gente conversa bastante ali, sempre pelo WhatsApp, então eu conheço vocês. Mas você falou um negócio preocupante ali, porque para quem não conhece, tá? Quem não sabe direito o que você fez, deu a impressão, assim, de que você tirou por conta própria a medicação, e não como uma opção, né? Não. Eu fiz com o acompanhamento do médico. Isso mesmo, eu sei. E mais, eu não vou dizer que a medicação é ruim, porque quando ela começou a tomar os antipsicóticos, e o quetiapina, especialmente, e aquilo começa com uma dose menor e vai aumentando, etc., foi extremamente importante, porque ela estava num grau de ansiedade tão absurdo que eu tinha medo de qualquer hora ela ter um AVC ou um infarto, assim. Eu ficava muito assustado. Então, quando foi retirando a medicação, foi com o acompanhamento do médico e assim, porque foi dando certo, né? E foi aos poucos também, né? E aí essas terapias, vamos dizer assim, entre aspas, que eu acabei desenvolvendo junto com ela, né? Como, por exemplo, colocar ela sentada aqui e tocar violão para ela e tentar deixar o ambiente o máximo tranquilo possível. Eu não coloco o filme como o Juliano coloca para a mãe dele, porque a minha mãe já não se concentra mais em nada. E agora ainda tem o problema dela ter perdido a visão. Então, aí ficou, né, impossível mesmo. Mas eu tenho uma lista no Spotify de músicas somente da época dela. Maísa, Altemar Dutra, as coisas que ela gostava. Então, assim, à tarde, às vezes, eu coloco também e ela vai se acalmando muito, né? Mas foi uma coisa assistida, não foi. Se eu dei essa impressão, me desculpe. Foi bom você é que eu entendo, e você estava falando, na verdade, sabendo que eu sei disso. Porque, na verdade, é o seguinte, gente, o que a gente observa muito é assim, o médico pega, medica, você vai para casa, começa a ter sintomas que deveria estar sabendo, que geralmente dá efeito colateral, mas que depois de um certo tempo a pessoa tende a superar esses efeitos da medicação. Claro que se não superar, tem que voltar para o médico, e é o médico que vai ver o que vai fazer. Mas tem gente que pega e tira. Daqui a pouco não aguenta mais, e daí volta. Aí ela acha que dando o remédio, ela vai voltar naquele nível que ela estava antes, e não vai. Entende? Então, não dá para o cuidador decidir sozinho o que fazer. O Carlos, eu sei, porque ele já tinha conversado comigo, e que a conversa com o médico foi o seguinte: ela tinha algumas alterações, algumas agitações, e ao invés, é para isso que a gente está aqui, gente, para poder
colocar para vocês estratégias que vocês possam utilizar antes de ter que utilizar remédios fortíssimos. O médico sabe o que faz, mas às vezes a família fica em cima do médico. Não, porque ela não para, porque ela isso, porque ela aquilo, porque aquilo. E aí o médico se vê obrigado a dar. E esses remédios podem trazer alguma consequência. Eu não sou médica, mas a gente sabe no dia a dia que geralmente o cuidador faz isso. Se o cuidador faz isso, e sem ter utilizado outros recursos, como o Carlos falou, eu utilizei outros recursos para tentar acalmá-la antes da opção medicação. Medicação não do normal que ela tem que tomar pela doença e dependendo da fase, né? Mas ele pode, antes, quando ela começa a se agitar, ele pode utilizar outros recursos, e ele se beneficia da música com ela, né? Por sorte ele toca, e por sorte também ela gosta, porque às vezes não gosta, né? Nenhum nem outro. Então, veja, não é melhor realmente ele utilizar-se da música para fazer isso, do que já ir direto conversando com o médico para dar mais remédio, para acalmar mais ela. Daí o médico dá a medicação, daí ela fica muito amuadinha, fica muito quieta, fica muito apática, daí ele não gosta também, vai no médico, mas o médico também não tem, né? Cada um reage de uma forma. Então é complicado. O João Carlos... Oi. Desculpa interromper, mas assim, é só para deixar claro. Houve um momento em que a medicação foi extremamente importante. Sem a medicação, não teria superado a fase. Não tem como. Mas depois, a medicação começa a derrubar muito. No caso da minha mãe, pelo menos foi assim, ela começou a ficar muito apática. E aí, eu não queria minha mãe apática, eu queria minha mãe ativa de alguma forma. Vocês veem, a minha mãe, eu tenho um outro diferencial, o pessoal do IAB já sabe. A minha mãe é extremamente dócil. A minha mãe estressada, você acha que é sessão da tarde, porque assim, ela é muito dócil, né? Então, ela já é tranquila por natureza, né? É da natureza dela, e aí eu agradeço a Deus, porque não tem para quem agradecer. Mas a medicação começou a derrubar demais depois de um determinado tempo. Então, quando ela estava nessa fase que precisou entrar com a medicação, não é que ela estava agressiva, ela estava muito agitada, os toques eram muito exagerados e saíram de controle, e eu tinha medo até dela ter um AVC. A pressão arterial subia demais. Então, para chegar nessa fase de hoje, ela está controlada assim, tem uma coisa que faz muita diferença. O cuidador, quem está do lado, tem que estar muito integrado. A Beth tinha falado agora há pouco sobre saber quando o paciente até sente uma dor ou tudo mais. Quando você chega num nível de integração tão grande com o paciente, que você sabe até quando ele está com dor, quando alguma coisa não está bem. Então, precisa dessa integração entre os dois para se começar a conversar com o médico no sentido de, olha, podemos fazer a experiência, e aí o médico vai aos poucos diminuindo. Foi isso que aconteceu com a minha mãe. Então, só para deixar bem claro, porque acho que deu mesmo uma outra impressão. Sim, né, quando eu falei. sim. Obrigada, Carlos. Olhem só, antes de eu ir lá para a Bernadette, eu quero ver aqui com o João Carlos de Lima. Ele coloca o seguinte: como vocês lidam com a oscilação de humor do familiar? Minha mãe tem picos de humor, um dia está bem, no outro ela se fecha e trata mal meu pai, que é seu cuidador. Veja, João, essa questão aí, até nós já comentamos aqui na fala, que um dia está bem, a gente tem uma frase que a gente diz assim, como é que diz? Um mantra, né, que diz assim, um dia de cada vez. Porque é bem isso. Eu acho até que seria 1 minuto de cada vez. Pessoas com doença de Alzheimer ou com outra forma de demência, geralmente elas têm essa oscilação de humor. É da doença, é sintoma, tá? Da doença.
Essa oscilação de humor, geralmente, ela é tratada pelo médico, né? Ele vai tentar equilibrar com a medicação. Quando a coisa não vai bem, melhor conversar com o médico e dizer, olha, o humor dela está muito alterado, está acontecendo isso, ela fica agressiva, trata mal, está agressiva com meu pai, né? Então precisa conversar com ele. Mas é importante o seguinte, gente, isso que nós estávamos falando agora há pouco. É importante também, tá? Que o cuidador, o familiar, ele tem atitudes adequadas ali com ela. Por exemplo, sem saber, as pessoas não fazem por mal, fazem porque desconhecem, né? Porque se elas frequentam grupos de apoio como o nosso, né, eles sabem que, primeiro, é preciso ter uma rotina diária com o paciente, com o familiar, né? Isso é importante para acalmá-lo, para fazer com que ele sinta que o que vem após não é assim ameaçador, não é, que ele tenha uma tranquilidade já para aceitar o que vai ser feito depois. Então, a rotina diária é fundamental para isso, tá? A medicação bem administrada pelo médico e que se faça direitinho, né? Precisa ver se a pessoa está tomando realmente o remédio, porque às vezes eles colocam no canto da boca, embaixo da língua, não toma o remédio, você está crente que ela tomou o remédio, né? Tem que dar e ver se ela engoliu realmente, dá com bastante água, né? Às vezes eles dão até para o cachorrinho que está ali, o cachorrinho fica beleza, mas eles não, isso acontece, se você bobear, acontece sim. Então, esses picos de humor, né, com o cuidador às vezes fala muito com ele, argumenta, discute, briga, grita, xinga também. Não estou dizendo que é o caso do seu pai, sabe, João? Não é isso. Mas acontece porque as pessoas têm seus limites. As pessoas cansam também, né? E às vezes estão estressadas. Mas se ele ficar apenas falando, repetindo, argumentando, explicando, primeiro, não vai adiantar. Por quê? Porque, primeiro, que ela esquece imediatamente. Segundo, que as palavras, muitas coisas, muitas frases juntas, muito papo, né, muita conversa, é difícil para ela acompanhar, para a pessoa acompanhar. Então, não é a melhor estratégia. A melhor estratégia é deixar passar aquele momento, acalmar, dizer para ela, eu estou aqui, fique tranquilo, eu estou aqui com você. Se ela ficar braba, tá? Fale menos. Se ficar falando, repetindo coisas que não vão adiantar, porque ela vai esquecer e não vai compreender. Então, é melhor deixar passar aquele momento. Deixa passar um momento, daqui a pouquinho, vai lá no canto, dá aquela inspirada, expirada, calme-se, para não passar essa energia para a pessoa. E aí, às vezes é questão de minutos, ela já calma. E outra coisa, o cuidador geralmente é sacrificado mesmo. Por quê? Porque às vezes tem um filho que nunca vem, e quando vem o familiar endeusa, agrada, fica feliz, e aquele que está ali na lida, no dia a dia, é maltratado. Ele não faz por querer, a pessoa não faz por querer, isso é uma coisa importante você saber, a pessoa não faz por querer, ela faz porque é da doença. E outra, quem que exige dela, quem que faz ela sair da zona de conforto dela, é quem cuida no dia a dia, que está ali estimulando, pedindo para ela fazer isso, cuidando, levando para comer, ela não sabe o que fazer com aquilo, levando para dar banho, ela não sabe porque porque ela tem que fazer aquilo, tá? Então, sabe, João, você não fique chateado, seu pai não fique chateado com isso, mas é natural que ela faça isso com ele. E ele que veja se o comportamento dele, a atitude dele está dentro disso que a gente colocou. Ele precisa mudar, falar menos e acalmar mais. Tá?
Bernadette, você já Olá. viveu situação semelhante com isso, a respeito disso também que nós conversamos até aqui? Ah, sim, com relação à oscilação de humor, a toque, né? Há vários problemas, sim, e daí isso tudo conversado com o médico. O João, no início, assim, do diagnóstico, lá no começo, Sim. eu notava, ele batia muito a mão, assim, num móvel e ficava para lá, para cá, andando, batendo, sempre com as mãos, em algum lugar, como quisesse, assim, com o tato, achar alguma coisa, né? Aí, com a medicação, foi ajustando e aquilo foi acalmando, foi passando. Não tenho grandes problemas, assim, com a síndrome do pôr do sol, ele não apresentou, né? Até agora, né? Pelo menos por enquanto, não. Ele é tranquilo, é uma pessoa. Ele, na verdade, o João sempre foi. Ele era um homem muito ativo, né? Mas, ao mesmo tempo, era um homem de um gênio bom. E continua assim, sabe? Não tenho problema, assim, com oscilação de humor grande nele, não. Só que no começo, no início, que ele me perguntou, Dete, o que está acontecendo comigo? Falei, eu não sei, mas nós vamos investigar. Ele ainda estava consciente. Ele sabia que estava acontecendo algo, né? Ele falou assim, não, porque eu esqueço, eu não sei o que está acontecendo, eu perco as minhas coisas, a chave do carro, que principalmente é a chave do carro. E eu falei assim, vamos investigar, e seja o que for, nós vamos tratar. E daí teve uma ocasião que o gerente do banco ligou e ele não sabia responder, eu vi que ele não sabia. Ele olhou para mim, eu falei, quer que eu veja? Daí eu fui entender a situação do banco e tal. Daí fui tentar conversar com ele, ele olhou e falou assim para mim, olha, daqui em diante resolva você essas coisas porque eu não tenho mais condições. Foi a última coisa lúcida que ele me disse, foi assim, eu confio em você. Então, Olha, por essa palavra que ele falou, né, porque a gente sempre foi muito amigo mesmo, sabe? Eu estou aqui firme e forte, e tenho passado isso para os nossos filhos, e nossos filhos também, então a gente procura viver em harmonia, claro, todo mundo tem seus problemas, é normal, um dia um não está bem, o outro não está, mas é na base da compreensão mútua, e assim nós vamos levando. Mas existem, sim, muitos problemas. Então, olha só, confirmando isso que a gente colocou agora há pouco, a Maria Estélia Coelho diz assim, uma das estratégias que encontrei quando minha mãe fica agitada e tem mau humor, eu saio de perto. E ela fica calma. E depois ela vai até mim, como se nada tivesse acontecido. Lembra que eu coloquei para vocês? Um minuto de cada vez, um dia de cada vez. Às vezes é só uma questão de você deixar passar aquilo. Claro que você não vai deixá-la sozinha no ambiente, você vai ficar supervisionando, você vai sair ou vai falar alguma coisa de amizade, alguma coisa assim que ela sinta que está sendo acalmada, que você está sendo amiga dela, mas tem que olhar se não tem nada que ela possa mexer, que ela possa se machucar, se a porta está fechada, porque quando ela está agitada assim, ela pode querer ir para a rua. Então, todos esses cuidados já devem estar, assim, previamente sendo observados, tá? Não é, Ana Beatriz? Acho que o teu microfone você está desligado. Ligue seu áudio. Tirou férias. Não, eu acho que, assim, conviver com eles é aprendizado constante, na verdade, é você valorizar os seus sentidos. Eu acho que isso é o mais importante. É como eu fico pensando que eu não tive filho, né? Mas como essa coisa de cuidar da minha mãe, então ela cuidou de mim quando eu era petitinha, agora eu cuido dela quando ela é grande, né? Adulta, enfim. Mas eu acho que chega uma hora que você vai desvendando, é como se você trabalhasse como um detetive, você vai desvendando aquele momento, o que é melhor fazer, né? Então, eu acho que é uma coisa de construção constante e de muita criatividade, né? Acho que de muita criatividade. Então, às vezes, assim, eu vejo a minha mãe, às vezes, ela fica montando os joguinhos de uma outra maneira.
O joguinho era para ser alguma coisa competitiva, ela monta das cores certas. Então, ela tem umas coisas que acalmam ela tranquilamente. Ela sempre fez muito quebra-cabeça. Hoje ela não gosta de quebra-cabeça. Mas o que ela gosta? Ela gosta de separar tudo por cor. Se eu der, por exemplo, uma caixa de guardanapo, ela dobra tudo com uma perfeição incrível, que no tempo dela a mulher tinha que ser prendada, né? Então arruma tudo direitinho. Então, às vezes você dá alguma coisa para ela fazer, ela vai lá, arruma, acerta uma cortina, costura alguma coisa. Então, eu acho que é tudo na base da paciência e sempre essas dicas que a gente recebe aqui sempre são muito legais para a gente fazer, olha lá, alguém falou tal coisa, vou fazer isso. Então, no caso, por exemplo, da síndrome do pôr do sol, quantas vezes que a gente tem que pegar, colocar no carro, leva eles para dar uma voltinha de carro, enfim, aí ela olha a planta, não sei o quê, esquece. Aí, nós viemos para cá, que legal, para casa da avó, porque ela não acha que é a casa dela. Mas, assim, não sei, eu acho que... Mudança de foco, né? Isso é importante, eu estava esquecendo de falar. Sabe, gente, quando eles começam com a teimosia, além de você deixar ou dar, você vai ter que optar no momento, porque às vezes você pega, muda de assunto, ou então tenta acalmar, e às vezes ele fica bravo com você assim mesmo, mas às vezes a mudança de foco também é um aliado bom do cuidador, sabe? Muda a ideia dela ali, ela está falando sobre isso, não significa que você vai mudar bruscamente. Você vai concordar, vai dizer, não fica negando, discordando, você tem razão, mas daqui a pouquinho eu vou ver isso com você, antes eu preciso que você me ajude a fazer tal coisa. Sabe? Então, quando você muda esse foco dela, fazer o quê? Já vai levando ela para outro ambiente da casa, isso ajuda na distração, sabe? Então, a Ana me lembrou bem, Ana, isso mesmo, né? Mudar o foco da pessoa, ela estava só pensando e falando aquilo, você puxa ela para um outro lado, né? Puxar no modo de dizer, mas você leva ela a pensar em outra situação, em outra coisa, tá? Então, isso é uma coisa, assim, que ajuda bastante. A Célia Hankzuruk, desculpe se eu falei errado, Célia. Sou a Célia de Curitiba, minha mãe, quando fica agitada, começa a chamar pelos pais, irmãos e irmãs que já faleceram. Eu não falo para ela que faleceram, digo que estão onde moravam e ela vai aceitando. Então, minha mãe está com 90 anos, acamada e totalmente dependente. Célia, é uma estratégia, né? Porque, assim, a gente não quer mentir, mas, às vezes, falar para ela, cada vez que você fala que a pessoa morreu, pode estar fazendo com que ela sofra aquele instante novamente, tá? Ela passe por aquela situação de estresse que a gente tem quando sabe que alguém morreu. Então, e desvia o assunto, né? Já desvia o assunto. É uma estratégia. Cada um vai ter que ver a sua situação ali, a da pessoa, né? Então, isso não é regra geral, né? Que todo mundo você vai fazer desse jeito. Mas você tem que saber que é uma possibilidade essa, é uma carta que você tem na manga, para você poder utilizar se achar necessário, né? Quem mais ali que está? A Josiane Cruz. Oi, Josiane. Aprendi que a pessoa com Alzheimer tem a missão de ensinar a amar incondicionalmente. Muitos casos. Desenvolver equilíbrio emocional, domínio próprio, paciência, bondade, alegria e se doar, retribuir amor, enfim. A sermos seres humanos melhores como filhos de Deus. Obrigada pela sua mensagem positiva, Josiane. A Josiane é a professora de música nossa lá no Canta Canta. Ela voluntariamente, ela dá técnicas lá para gente de canto. A gente faz assim, sem o compromisso, né, de cantar melhor, mas quem se interessa tá gostando muito
das dicas que a Josiane está passando para a gente. Obrigada, Josiane. Quem mais ali? A Jussara Santos. Ser detalhista é exatamente o que a Ana Beatriz acaba de falar. A mãe gosta de pendurar a roupa no varal, mas é do jeitinho dela. E é assim que você tem que respeitar, é verdade. Se você ficar fazendo alguma atividade que ela fazia muito bem feito antes, seja uma simples atividade dessas, rotineira da casa, ou seja um trabalho manual, ou alguma coisa que ela gostava de fazer muito bem antes e agora não faz, se você ficar exigindo dela que ela continue fazendo o melhor, ela não vai aprender a fazer de novo. Você está tentando manter aquela habilidade nela, mas não a aprimorar a habilidade nela. Tem que lembrar disso. E tem que ir respeitando a fase dela. Se ela não consegue mais ir até aquele certo ponto, você vai até ali e respeita, porque senão você vai ficar corrigindo, a tendência é ela fazer o seguinte, rejeitar aquela ação, aquela atividade. E daí ela torna-se resistente. E quanto mais ela manter-se ativa e fazendo as coisinhas que ela sempre fez, ou do jeito dela, como diz a Jussara ali, né? Isso é importante. Quem mais ali dos convidados gostaria de colocar alguma coisa? A Edivane Sola, meu pai se sente bem quando ele se sente útil. Sempre chamo ele para me ajudar em alguma tarefa do dia a dia. Isso é verdade, gente, né? Quando você diz para a pessoa assim, isso é bem geral, né? Quando você diz para a pessoa assim, preciso de uma ajuda tua, tá? Você pode me ajudar aqui, por favor? Ah, ela está teimando, né, com alguma coisa. Você pede uma ajuda para ela, a tendência é ela atender você, sabe? Ela querer ajudar. E como todo mundo, gente, como é bom quando a gente se sente útil. Olha, eu vejo ali quando eu mesma, né? Quando a gente vê que as pessoas depois escrevem e dizem assim, foi muito legal, gostei muito disso, o que foi dito, olha, me serviu tal coisa, para mim foi bom por isso, isso, isso. A gente se sente útil, é um prazer, assim, inigualável, né? Eu digo a gente porque eu não sou sozinha, nós temos uma equipe. Eu tenho o privilégio de ver, né? De saber ali diretamente de vocês. Mas quando eu passo para o meu grupo também, olha, gente, isso aí teve muito resultado positivo, foi assim. Todo mundo também se enche, entende? De alegria. E a pessoa que tem doença de Alzheimer não é diferente disso. Até onde ela consegue ainda compreender, consegue interagir conosco, é assim, né? A Edivane Sola, meu pai se sente bem quando se sente útil. Eu já li esse, né? Isso. Tem mais alguma coisa ali, Vitor? Ó, a Silvana Bonfim, ela tá colocando ali, ó. Muitas das dicas eu já tenho colocado em prática e olha, os resultados são ótimos. Puxa, que coisa boa, Silvana. Uma delas é fazer o que ela gostava, como crochê e dançar. Como acalma, parece outra pessoa. Até esquece que sente falta de ar por conta do enfisema pulmonar que tem. Ela dança muito e ela dá risada ali, a Silvana. Então, veja bem, gente, imagine que castigo. Eu nunca gostei de lidar com papéis, não gosto de papel. Eu não sou uma pessoa muito ordeira, assim, com papel. Se imagine, se depois eu tenho alguma dificuldade, algum problema e eu tenho que continuar lidando só com isso. É a mesma coisa a eles. Eu já gosto de artesanatos, amo trabalho manual. Mas se a pessoa não teve habilidade para isso e você força para ela que ela faça isso, é diferente. Ela não vai conseguir aprender a fazer aquilo e nem a gostar daquilo, é bem difícil.
Pode ser que aconteça em alguma situação, mas o melhor é aproveitar da vida dela, da vivência que ela tinha com outras atividades para poder utilizar, né? E utilizar agora, porque ela tem reservas acumuladas disso. Ela sabe alguma coisa, ela sabe lidar, familiaridade ela tem. Os convidados ali, alguém gostaria de fazer alguma colocação assim? Agora, a Ana Beatriz. Fala, Ana. Um dia me falaram que quem tem Alzheimer é como se fosse um fio desencapado. Meu Deus. Pois é, mas se é uma questão de metáfora, às vezes é uma coisa interessante, porque quando o seu fio está desencapado, você fica ali tentando, como é que fazer? E é com jeitinho. É com jeitinho, não adianta. É com jeitinho. Então, eu acho até interessante, porque às vezes as pessoas não têm ideia de que seja, e a gente tem que, na verdade, democratizar o que é a demência, o que é o Alzheimer. Né? Eu acho que uma coisa que é muito importante, tem formas de cuidar que não são tenebrosas. Então, assim, a gente vai descobrindo, é aquela história, uma questão de proximidade, né? Você se aproxima da pessoa, você vai descobrindo, né? Isso é muito importante, né? Você pode acelerar fala, isso, né? Sim, sim. A minha mãe, às vezes ela fala assim, eu não quero fazer serviço de casa, não, isso é coisa de gente besta, só pensa no outro. Ela fala brava isso. Porque ela, muito tempo, ela dava aula, mas ela cuidava de casa. Ela falou que não quer saber. Então, se tem alguma coisa que é aquele trabalho maçante, ela não quer. Ela quer o bacana, vamos arrumar. Mas arruma e continua do jeito dele, se ela quiser, senão fica com você. Ela vai embora, vira as costas. Então, é respeitar essa pessoa. Ela não quis mais ter a vida que ela tinha. Ela quer uma outra vida. Então, eu acho que isso também é uma coisa bem bacana. Você dá opções ou realmente retomar o que ela gostava antes. É isso. Veja bem, gente, quem cuida de alguém com doença de Alzheimer tem uma missão muito grande, que é a de manter qualidade de vida ou melhorar um pouco mais a qualidade de vida daquela pessoa, o bem-estar, para que ela sofra o menos possível. O foco agora não é que ela volte a fazer o que ela fazia antes, né? Se você ficar focando também em coisa errada, como na dor ou no sofrimento, nas perdas, você vai estar perdendo a grande oportunidade de focar no que dá para fazer para ela viver melhor hoje. E é isso que esses guerreiros que estão aqui, tanto participando como convidados, quanto os que estão aí participando no chat, ou aqueles que estão apenas ouvindo, é isso que vocês fazem no dia a dia. Né? A luta de vocês é para melhorar o máximo possível o bem-estar e a qualidade de vida da pessoa que você ama, ou se você não ama, a pessoa que você cuida. Tá? Então, nós estamos no finalzinho, desculpem as pessoas que a gente não conseguiu falar, né? Não conseguiu colocar aqui e responder, mas só falando para vocês que nós temos as linhas de apoio do IAB, né, que são esses telefones que o nosso pessoal, nossos voluntários estão colocando ali. Então, nós temos isso, nós temos as redes sociais, nós temos aí o WhatsApp, nós temos os projetos que vocês podem participar, tá? Só nos inscrever, eu cadastro vocês ali e depois vocês ficam sabendo, são lembrados também, tá? E não esqueçam de ir lá no nosso YouTube, se inscrever, tem um botãozinho lá, inscreva-se. Vamos lá, se inscrevam, isso ajuda a gente. É tão fácil ajudar a gente, tá? No Instagram, sigam a gente também, aqui, muitos likes, a gente gosta de likes, tá? E foi um prazer
ter aí. Eu quero agradecer o Carlos de São Paulo, o Juliano de Maringá agora, né, Juliano? A Bernadette de Curitiba, a Ana Beatriz de São Paulo, gente querida, que a gente acompanha assim há tanto tempo já, e já tem assim um carinho todo especial. Eu agradeço muito a participação de vocês, estarem aqui expondo a situação. É isso aí, né? Saudades de abraço. E todo esse pessoal que esteve aqui conosco hoje, a gente agradece imensamente a participação de vocês. Obrigada, Roberto Quintana, e os demais que estão ali em nome também, agradecendo a gente. É um prazer estar aqui com vocês, sabe? Não é nenhum sacrifício, não. É um prazer. Tá? E é isso que eu tinha para dizer para vocês. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada. Obrigada aos voluntários que estavam aí também de plantão, né? E fazendo ali, ó, os comentários. E, se Deus quiser, nosso próximo encontro, deixa eu ver aqui, vai ser, se não me engano, a live no YouTube, tá? Vai ser acho que dia 15, se não me engano, né? As meninas coloquem ali, por favor, que eu perdi aqui. Eu acho que vai ser dia 15 de maio, se não me engano, e olha, gente, vai ser importante, bastante importante para vocês. Mesmo que a pessoa que vocês cuidam não estejam ainda nessa fase, mas vocês vão assimilando um pouco agora, depois na outra oportunidade outro tanto, e assim vão, tá? A gente está trazendo uma pessoa muito especial aí para falar para vocês, tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Eu já me despedi. Um beijo, por favor.